Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Calixto I, Papa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Capua, na Campânia, região da Itália, São Lúpulo, mártir. Data da morte incerta. Em Rímini, na Emília, também na Itália, São Gaudêncio, que é venerado como o primeiro bispo desta cidade durante o tempo de perseguição. Data da morte no século IV. Em Bruges, no território da atual Bélgica, a comemoração de São Donaciano, bispo de Reims, cujas relíquias se conservam nesta cidade. Data da morte no ano 389. Em Todi, na Úmbria, região da Itália, São Fortunato, bispo, que, como refere o Papa São Gregório Magno, manifestou especialmente a sua virtude na assistência aos enfermos. Data da morte no século V. No território de Chalons, na Champagne, região da Gália, hoje na França, Santa Maniquilde, virgem. Data da morte no século V. Em Lune, na Ligúria, região da Itália, a comemoração de São Venâncio, bispo, que dedicou especial atenção ao clero e aos monges e teve a estima e amizade do Papa São Gregório Magno. Data da morte no século VI. Em Beauvais, cidade da Neustria, atualmente na França, Santa Angadrisma, abadesa do mosteiro fundado por Santo Ebrulfo e chamado Oratório, hoje Oroer des Vierges, porque tinha vários lugares de oração, onde o Senhor era venerado sem interrupção. Data da morte no ano 695. Em San Severino, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Domingos, chamado Loricato, porque levava cingida ao corpo uma couraça de ferro, um presbítero da ordem camaldulense, o qual, tendo sido ordenado simoniacamente, depois se fez eremita e, discípulo de São Pedro Damião, levou uma vida de austeridade e rigorosa observância. Data da morte no ano 1060. Em Kokura, no Japão, o beato Diogo Kagayama Aito, mártir. Data da morte no ano 1619. Em Angers, na França, o beato Tiago Lagnial de Langelerie,
presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, por ser sacerdote foi decapitado. Data da morte no ano 1794. Em Picadero de Paterna, localidade da província de Valência, na Espanha, a beata Ana Maria Aranda Riera, virgem e mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé cristã, derramou o seu sangue por Cristo. Data da morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, na Baviera, região da Alemanha, os beatos Stanislau Misakowski e Francisco Roslaniek, presbíteros e mártires, que, durante a ocupação militar da Polônia por inimigos de Deus e da humanidade, consumaram o martírio na câmara de gás. Data da morte no ano 1942. Em Lviv, na Ucrânia, o beato Romano Lisco, presbítero e mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé, seguindo os passos de Cristo, pela sua graça chegou ao reino celeste. Data da morte no ano 1949. São Calixto I, Papa. Calixto foi escravo de Aurelius Carpoforus, pai da família imperial. Conta-se que Aurelius era cristão e pelas suas convicções acabou concedendo a liberdade a Calixto, a quem, inclusive, doou uma soma para que ele pudesse abrir o próprio negócio. Sucede que Calixto, não aproveitando a oportunidade, acabou fracassando, além do que chegou a apropriar-se de certa quantia de Aurelius e consequentemente acabou fugindo para Roma, onde acabou sendo capturado e teve de trabalhar para devolver o dinheiro furtado. O pai do imperador, porém, deu-lhe uma segunda chance, determinando a sua libertação. Mesmo assim, Calixto envolveu-se em algumas aventuras desonestas, fazendo com que fosse flagelado e depois deportado para a Sardenha, onde passou um bom período submetido a penas forçadas, em trabalhos realizados junto às minas. Nesta época reinava o imperador Cômodo e sua esposa Márcia, sendo um período favorável aos cristãos exilados, pois muitos receberam a liberdade, tendo Calixto sido também beneficiado. O Papa Zeferino, então, acabou contratando os serviços de Calixto. Desempenhou-se tão bem nas suas atividades, que acabou sendo nomeado secretário e posteriormente, homem de confiança do Papa. Sendo então ordenado diácono. Ficou muito famoso pelo empreendimento de grandes feitos administrativos, dentre os quais a organização das catacumbas de Roma, onde estavam depositadas as relíquias dos santos da Igreja primitiva. Grande parte destas catacumbas ficaram muito conhecidas e levam o seu nome, famosas catacumbas de São Calixto. Ali 46 papas e milhares de mártires encontram-se enterrados. Possuem 4 pisos sobrepostos e mais de 20 quilômetros de corredores. Construiu também a Basílica de Santa Maria, em Trasverre, cuja primeira igreja dedicou à Virgem Maria. Após o martírio de São Zeferino, o clero e o povo de Roma elegeram São Calixto como a pessoa mais preparada para assumir o governo da igreja. Era notável sua fama de devoção e piedade. Havia, muito antes, declarado publicamente seus pecados, afirmando que, se um pecador sinceramente contrito, se entregasse à penitência e deixasse para trás suas maldades, poderia voltar a ser admitido entre os fiéis cristãos católicos, e que nenhum bispo poderia destituir, mesmo que por grave pecado, caso se arrependesse e viesse a levar vida de conversão e penitência. Ocorreu que um tal Hipólito, baseado no passado e associando nelas as declarações feitas, opôs-se terrivelmente, de forma que investiu de todas as formas para que Calixto fosse deposto do trono pontifício, mas seus argumentos não encontraram eco nem no seio da Igreja, nem junto aos cristãos católicos. Durante seu pontificado, converteu muitos romanos ao cristianismo e curou a vários doentes que padeciam de graves enfermidades. Também defendeu e consolou a muitos cristãos, vítimas de perseguições movidas pelos pagãos. Costumava penitenciar-se com frequência, inclusive, chegou a submeter-se a 40 dias consecutivos de jejum. Combateu com constância as heresias. Foi ele também vítima de uma grande insurreição popular. Havia entre os pagãos ódio generalizado por causa do tratamento favorável que o imperador Heligobalo estava concedendo aos cristãos. No mesmo ano, 222, porém, pouco antes do martírio de São Calixto, Heligobalo e sua mãe seriam assassinados.
Assumindo o imperador Alexandre Severo, não conseguiu deter o ódio popular e mandou prender Calixto, o qual foi enviado ao cárcere, onde deixaram-no por muitos dias sem comida e sem bebida. Em silêncio, porém, foi encontrado pelos guardas com semblante muito tranquilo. Perguntaram-no se tinha fome ou sede após tanto tempo sem água ou comida, no que respondeu: acostumei meu corpo a passar dias e semanas sem comer e nem beber, por amor ao meu amigo Jesus Cristo. Foi no cárcere que, com suas orações, curou a esposa do carcereiro quando ela já agonizava. Por este milagre, o carcereiro deixou-se batizar com toda a sua família, ingressando na santa religião cristã. Finalmente, por ordem imperial, São Calixto foi jogado num poço profundo, que foi coberto até a boca com terra e diversos escombros. O Poço de Calixto é um local turístico de Roma, e está situado no tribunal do convento de São Calixto, próximo à Basílica de Santa Maria, em Trastevere, venerado até hoje pelos cristãos. Seu pontificado aconteceu durante os anos de 217 a 222. São Calixto e, ó Papa, rogai por nós.